Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que não defende o trabalho infantil. Ele foi questionado após dizer que o trabalho dignifica o homem, a mulher, não importa a idade. Opositores e defensores viram na frase motivo para novo duelo. Se a declaração inicial deixa margem para dúvidas, a explicação de hoje, justificando que começou na labuta aos 8 anos de idade, não foi menos ambígua. Abre aspas. Trabalhar enobrece, tá? Não estou defendendo o trabalho infantil, muito menos escravo. Mas me fez muito bem trabalhar e até me transformou fisicamente muito bem. Fecha aspas. Como costuma dizer o presidente, tire suas conclusões. O Jornal da Assembleia, segunda edição, destaca ainda. Deputados estaduais analisam as privatizações aprovadas no primeiro semestre. Sistema de financiamento da Revolução Constitucionalista é o tema da segunda reportagem da série A Revolução de 32. A audiência pública na Assembleia Paulista discute privatização de presídios. Agora, no Jornal da Assembleia, segunda edição. O governo Dória pretende conceder à iniciativa privada a administração de 4 das novas penitenciárias ainda em 2019. Para debater o assunto, a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, realizou aqui na Alesp uma audiência pública. Pioneira no país, a Secretaria de Administração Penitenciária foi criada para garantir aos presos condições dignas e justas de retorno à sociedade, oferecendo um sistema carcerário em um Estado democrático fundamentado nos princípios de humanização das penas. Desde 1995, quando começou a atuar para minimizar o problema da superlotação de carceragens e cadeias, a SAP implementa o plano de expansão de unidades prisionais. Os novos presídios têm como base projetos de engenharia que primam pelas condições de custódia dos presos, com foco na segurança e na ressocialização e oferecem infraestrutura para atividades laborais e educativas. Representando a Secretaria, veio para o debate o Dr. Marco Antônio Severo Silva. Está vindo num momento extremamente oportuno de se debater a questão desses projetos do governo do Estado, de termos novos modelos, possibilidade de termos novos modelos aí na gestão da gestão prisional, trazendo um parceiro privado, tanto para investir como para estar conosco na gestão. A discussão também trouxe outros nomes de peso, alguns contra a proposta do governo. O país tem hoje 726 mil pessoas presas, segundo o último levantamento do Infopem, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. É a terceira maior população carcerária do mundo, menor apenas que a dos Estados Unidos e da China. 1/3 desta população está no estado de São Paulo. Apesar de a taxa de aprisionamento ter aumentado 119% nos últimos 14 anos, a construção de novos complexos penitenciários não acompanhou a expansão do número de condenados e sentenciados. Em 2014, o déficit de vagas era de 231 mil lugares, de acordo com o relatório do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. A taxa prisional de ocupação dos presídios paulistas é de 183%. Haverá um impacto na questão do gerenciamento da informação sensível necessária para a tutela da segurança pública com este projeto. O impacto, na minha ótica, prejudicial à segurança pública. Em 1996, foi sancionada a Lei 13.190, que simplifica a licitação de obras de construção e reforma de prisões. Para abrigar 1/3 dos presos do Brasil, o estado de São Paulo tem atualmente 171 unidades prisionais. Outras 12 estão em construção. O professor de Direito da USP afirma que é preciso fazer contas e avaliar gestão e custos. É muito sensível, porque o indivíduo que está encarcerado, ele custa muito caro para a sociedade e é um custo que a sociedade vai ter que despender recursos com isso em benefício da própria sociedade. Precisaria saber a dimensão e a forma pela qual isso vai ter que ser gerenciado. Acho que esse é um problema aí que precisa ser dada mais atenção. O modelo de parceria público-privada proposto deve ser similar
ao do sistema prisional norte-americano e ao da gestão do presídio em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, o primeiro complexo prisional sob concessão no país, inaugurado em 2013. Em muitas investigações, operações da Polícia Federal, nós conseguimos enxergar que a origem da criminalidade organizada tem relação muito forte, muito direta com uma desorganização do sistema prisional, onde, aproveitando dessa desorganização, o crime se organiza. Então nós temos aqui, para contribuir, dados concretos de como essa transição para a iniciativa privada de algumas funções relacionadas à segurança pública podem acontecer. Então, ao invés de achismos, de eu acredito que isso esteja errado, eu acredito que aquilo esteja certo, nós vamos trazer aqui experiências oriundas de operações policiais, onde são essas fragilidades e naquilo que nós podemos contribuir com o debate aqui no Parlamento, sem impor, sem querer ser o senhor da razão, mas sim trazer uma ideia aqui de enriquecer o trabalho, os debates com dados bastante fundamentados. O que nós vamos tentar demonstrar é algumas vantagens ou alguns cuidados e algumas questões que a gente acha que tem que ser observada nesse processo, já que está iniciando agora, que se inicie com o pé direito. Adriana veio em busca do novo. Segundo ela, o debate é válido se levantar questões que até o momento não foram tratadas. O tema desestatização das unidades penitenciárias no estado de São Paulo, que é um movimento que já vem acontecendo em alguns países do mundo, alguns pontuais no resto do país, além de São Paulo, é uma temática complexa, mas que interessa a toda a sociedade civil, em razão até do número de jovens encarcerados no estado hoje. A iniciativa em promover a discussão foi da deputada estadual pelo PSL, Janaína Pascoal. O encontro também fez uma homenagem a Alvino Augusto de Sá, professor de Direito da Faculdade da USP, que faleceu no último dia 19, aos 77 anos. A importância do legado é deixar vivo aquilo que ele acreditava, né? Fazer com que a pessoa humana seja também reconhecida como um ser humano e não como um objeto. Isso é muito importante na vida da gente e na vida profissional que ele executava com tanto amor e carinho, dando muito valor à pessoa. Segundo semestre, o governador João Dória já comemora o saldo das empresas que vão para o pacote de privatizações. Aqui no Parlamento, a inclusão do complexo do Ibirapuera, do Zoológico, do Simba Safari e do Jardim Botânico ainda divide opiniões. Mas há quem defenda que outras empresas precisem ir para a iniciativa privada. É o caso, por exemplo, da Sabesp. Logo no começo do semestre, o governador João Dória anunciou que o Zoológico de São Paulo, o Zoo Safari e o Jardim Botânico, na zona sul da capital paulista, passariam à iniciativa privada. A união dos 3 parques em um só pacote é uma tentativa da gestão de garantir a cessão do Botânico, equipamento com prejuízo anual de R$ 4 milhões e somente 270 mil visitantes por ano, considerado um público baixo pelo governo. O zoológico tem superávit de R$ 1 milhão por ano. Os dois recebem aproximadamente R$ 1.300.000 no período. O investimento mínimo previsto para os 3 é de R$ 60 milhões por ano. A empresa vencedora será responsável pela manutenção e gestão dos 3 locais por 35 anos. A parte de pesquisa dos parques vai continuar sob responsabilidade do governo estadual. Aqui na Assembleia, a deputada Marina Elou, da Rede, foi contra a decisão. É um projeto que tem vários problemas, por exemplo, a gente nem começou a discussão porque, inclusive, falta colocar na concessão partes do complexo que não estão bem feitas. Então, é um ótimo exemplo que, independente do mérito, o projeto está ruim e a gente precisa melhorar a qualidade. O conjunto desportivo Constâncio Vaz Guimarães também recebeu o aval da Assembleia Legislativa para ir à iniciativa privada. O edital do Ibirapuera deve ser lançado até outubro. A concessão é por 35 anos e terá valor mínimo de 220 milhões. A principal mudança proposta é a duplicação da capacidade do ginásio de 10 mil para 20 mil pessoas. Além disso, também estão previstas obras de modernização
e a criação de 3.500 novas vagas para carros em um estacionamento subterrâneo. A empresa vencedora também será responsável pela ampliação das vias de acesso, instalação de câmeras de monitoramento e manutenção de praças e canteiros centrais do entorno durante o período de vigência do contrato. Segundo o governo, o complexo representa hoje para o Estado um gasto de mais de 15 milhões de reais por ano. E neste projeto, a deputada Marina Elou entende que a decisão foi acertada. Em relação ao debate do ginásio do Ibirapuera, a gente incidiu bastante na construção de uma aglutinativa que garantisse para os atletas a continuação do programa do futuro, que é um programa super importante de estimular o esporte do Estado, que garantisse um lugar de treinamento adequado e moradia. Inclusive, foi minha a redação do artigo na emenda aglutinativa que garante que o local de moradia é o mesmo de treinamento dos atletas e que estejam todos no mesmo lugar. E nem olhando toda a aglutinativa, participando e incidindo das discussões, garantindo um bom acesso para os atletas, fez sentido a concessão, porque é um espaço que tem um custo muito alto para o Estado aqui de manutenção, não está sendo feito, está bastante sucateado e pode gerar um valor importante para o Estado. O Parlamento Estadual também deu sinal positivo para extinguir 3 estatais e juntar 2. Codasp, Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo, e CPOS, a Companhia Paulista de Obras e Serviços, a Emplasa, Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, que serão dissolvidas. Imprensa Oficial e Prodesp, Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, serão fundidas. Inicialmente, a DERSA, Desenvolvimento Rodoviário, também estava incluída na proposta do governo do Estado, mas ficou fora para viabilizar a aprovação. O governador João Dória deverá pedir permissão para dissolver a empresa em outro projeto. Mesmo sendo favorável a enxugar o Estado, a privatizar ou a extinguir, naquele momento eu entendia, por tudo que nós pedimos à liderança do governo, ao governador, de separar projeto por projeto, estatal por estatal, colocando também a valorização dos funcionários aí da segurança pública, que não fomos atendidos em momento nenhum, em pauta nenhuma. Boa parte da bancada votou o contrário, mas eu acredito sim que o Estado tem que passar por esse enxugamento. Já aprovamos, votei favorável à concessão do ginásio do Ibirapuera, votei favorável aqui à concessão do zoológico, do Jardim Botânico, né? Então, acredito sim que nós possamos enxugar a máquina pública no Estado de São Paulo. O governador mantém a ideia de que outras empresas e complexos podem seguir o mesmo caminho da iniciativa privada. Uma dessa, mais conhecida e citada no meio político, é a tradicional Sabesp. Eu acredito em ter concorrência, tem que ter aí essa questão da livre iniciativa. Nós temos milhões de brasileiros que hoje, brasileiros também que moram em São Paulo, que não têm um mínimo saneamento básico. Eu acredito que a livre iniciativa pode entrar nesse mercado, levar esgoto, água encanada para essas pessoas que principalmente, né, moram nas periferias das grandes cidades do nosso estado de São Paulo. Então, eu não sou contrário, não, eu sou favorável. A gente no Brasil tem indicadores quase de idade média em relação ao saneamento básico. E os estudos falam que se a gente continuar investindo nesse ritmo, vai demorar 35 anos para todas as pessoas poderem garantir coleta de esgoto e tratamento na sua casa. Então, não está funcionando. Eu sou a favor que a gente mude o modelo, que a gente traga o setor privado, que a gente traga o investimento privado para a área de saneamento. Mas a gente tem que ir além da discussão ideológica e pensar realmente os modelos. Como que a gente faz isso de uma forma que garanta que o serviço continue sendo público e universalizado. Assim caminha a Previdência. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, disse que pretende articular no fim de semana a primeira votação da reforma na próxima terça-feira. A PEC da Previdência, aprovada nesta madrugada na Comissão Especial, economiza 990 bilhões de reais em 10 anos. A estimativa é do secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. O presidente Jair Bolsonaro ainda busca alterações do projeto, o que pode aumentar o déficit. O projeto inicial enviado pelo governo ao Legislativo previa uma economia de 1 trilhão e 300 bilhões de reais no mesmo período. No parecer do relator da PEC, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, ficaram de fora alguns pontos,
com um sistema de capitalização em que cada trabalhador poderia fazer a própria poupança, as mudanças nas regras de aposentadoria de servidores estaduais e municipais, os dispositivos que tiravam da Constituição regras que definem idade e tempo de contribuição mínimos, o que permitiria que futuras mudanças pudessem ser feitas por meio de projeto de lei, as alterações no benefício de prestação continuada e 2 destaques que beneficiariam as forças policiais. Mas nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que alguns ajustes devem ser feitos na proposta, antes das votações no plenário da Câmara. Nos próximos dias, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, centrará forças na urgência das 2 votações em plenário. Se não ocorrerem imprevistos, a primeira deve acontecer na próxima terça-feira, dia 9 de julho. A segunda votação no plenário da Câmara ficaria para a última semana de trabalhos na Casa, antes do recesso parlamentar já agendado para o dia 18 de julho. Na segunda reportagem da série sobre a Revolução de 32, o repórter Maxwell Figueiredo fala das fake news da época e do sistema de financiamento da resistência ao cerco das forças getulistas. A campanha do Ouro para o Bem de São Paulo, por exemplo, que era uma campanha onde você tirava suas alianças, joias, brincos, colares, você depositava esse ouro em prol de uma causa, né? E a pessoa recebia um anel como esse aqui, não sei se você vai conseguir pegar. Dei ouro para o Bem de São Paulo, um anel que é de ferro, ele não é de prata nem nada, não é de nenhum metal, mas quer dizer, a pessoa trocou a aliança dela por um símbolo, né? Isso é muito significativo, né? Esse anel é de 32. Esse anel é de 32, né? Então, quer dizer, o importante não é o que ela recebeu em troca, mas é o que ela deu, né? Imagina isso acontecendo hoje. É impensável você tirar uma aliança e dar em nome de alguma coisa. E vem cá, Ricardo, os seus avós foram revolucionários da Revolução de 32? Exatamente. Eu tenho essa história na minha casa, presente desde quando eu era muito pequeno. O pai da minha mãe e o pai do meu pai lutaram, né? Então eu fui juntando esse material, eu ganhei alguma coisa e foi por conta disso que eu acabei escrevendo um livro sobre a Revolução de 32. Aliás, a gente vai mostrar agora o livro aí do Ricardo, que o título do livro é Revolução de 32, a história da Guerra Paulista em imagens, objetos e documentos. É um livro bem didático, ilustrativo. Isso, é um livro totalmente ilustrado. A gente tem ali mais ou menos 450 imagens, é muita coisa. Muita coisa inédita. Muita foto inédita, muito objeto inédito e um texto totalmente jornalístico, né? Eu quis fazer justamente popularizar um pouco a história de 32, né? Quando a gente vai olhar os livros de época, os livros de história formais, eles têm uma linguagem que às vezes a gente se perde um pouquinho. E eu acho que esse livro, ele é interessante justamente para a moçada mesmo, sabe? Eu faço alguns paralelos, tipo as fake news que a gente viu aí na última eleição, todo mundo falando de fake news. Já teve fake news em 32? Fake news tem várias, mas a fake news mais importante de 32 é que São Paulo queria se separar do resto do Brasil. Isso é uma mentira deslavada, absurda, inventada pelo governo do Getúlio Vargas para fazer o resto do Brasil e contra São Paulo. São Paulo não quis se separar em nenhum momento. E propagada 87 anos depois. Exatamente, quer dizer, uma fake news muito bem construída, né? E aí você tem, por exemplo, a campanha Ouro para o Bem de São Paulo, é o que o pessoal chama hoje de crowdfunding. É um nome bacana, mas que as pessoas juntam dinheiro em prol de uma causa. Lá é a mesma coisa, né? Então, quer dizer, você tem os e-mails, que são os cartões do Correio Militar do MMDC, que era um correio militar que entregava notícias do fronte para casa e de casa para o fronte. Então, não se perdia a comunicação com a família. Basicamente é um e-mail, né? Só que é um e-mail daquela época, né? Agora, eu particularmente, eu não sei se você vai concordar comigo, eu particularmente tenho a seguinte imagem, que a Revolução de 32, a Revolução Constitucionalista de 1932, ela não tem o devido valor nos livros de histórias, em sala de aula, é mais ou menos isso? Você tem também essa impressão? Olha, a gente tem a questão que hoje
essa coisa do separatismo ainda tira um pouco a revolução dos livros de história, porque eu acho que até quem define o conteúdo vem do governo federal, né? E eu não sei se eles acham interessante colocar aquilo ali. Eu acho que isso deveria ser revisto. Tem muita gente boa que eu conheço, até o pessoal da Sociedade Veteranos de 32 aqui de São Paulo, tem um trabalho de rever isso aí, tem uma pessoa lá que é o Antônio Carlos Aristides, que trabalha muito para mexer nisso, né? E tentar incluir um pouco mais da história da Revolução de 32 dentro dos nossos livros de história. Essa é uma parte que não pode ficar apagada. Na próxima e última reportagem da série, a participação de negros e mulheres, além das histórias de vida no período da Revolução Constitucionalista, aqui no Jornal da Assembleia, segunda edição. Não percam. A depressão, antes associada aos adultos, agora atinge aproximadamente 8% das crianças de todo o mundo. Segundo uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, quase 200 milhões de meninos e meninas sofrem desse mal. O dia começa cedo para uma turma pequena, que já tem rotina de gente grande. Pressão em casa, na sala de aula, e o resultado ao final do dia é esgotamento físico. O assunto não é novo, mas os números recentes trazem um alerta para pais, professores e autoridades de um modo geral. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 adolescentes sofre com algum problema de saúde mental. A instituição estima que metade de todas as doenças começa aos 14 anos. O percentual acende um sinal de alerta por ser o dobro do registrado 12 anos atrás. Em 2007, esse índice estava em 4,5%. Não existem números precisos no Brasil. Especialistas avaliam que aproximadamente 8 milhões de jovens têm o problema. Os números se agravam na medida que o jovem vai subindo de patamar. Segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, 15% dos estudantes nesta categoria apresentam algum quadro depressivo. Um estudo da Universidade de São Paulo vai mais longe. Aponta que 41% dos estudantes de medicina brasileiros sofrem do mesmo mal. O relatório do Programa de Avaliação Internacional de Estudantes indica que os alunos brasileiros estão entre os mais estressados durante os estudos. São 56% nessas condições. O estudo envolveu mais de 500 mil de estudantes de 72 países. De todo o grupo pesquisado, os brasileiros ficam em segundo lugar, quando o assunto são as famosas provas. O Jornal da Assembleia, segunda edição, aprofunda um pouco mais esse assunto, conversando com a psicóloga e professora Lígia Bonini. Ela lida diretamente com a psicologia aplicada ao ensino e aos processos de desenvolvimento e aprendizagem. Boa noite, doutora Lígia. Muito obrigado por aceitar o convite da nossa entrevista. Eu queria que, antes de mais nada, a senhora explicasse um pouco mais sobre a depressão e a infância e adolescência. É uma doença relativamente nova nesta faixa etária? Olha, ela não é nova, eu acho que sempre existiu depressão, só que hoje, com todas essas transformações da pós-modernidade, a mudança de valores, a mudança da dinâmica das famílias, ela se torna mais evidente. Temos acesso também aos meios de comunicação e sabemos mais sobre o que está acontecendo com os adolescentes hoje em dia. Agora, ela não é uma doença nova, ela existiu. Hoje ela é só melhor caracterizada, melhor diagnosticada. Melhor diagnosticada, né? O transtorno depressivo apresenta como uma desregulação do humor, uma fadiga, uma falta de interesse da criança, mas para ser uma depressão, ela tem que estar presente durante muito tempo, quase todos os dias da criança ou do adolescente, e também
não só no ambiente escola ou só no ambiente casa. Ele tem que apresentar em outros lugares também. Então, hoje a gente observa mais as crianças, as escolas estão mais atentas sobre essas características que as crianças apresentam. E também por toda a mudança de vida, o excesso de atividades, ou o ócio também de algumas crianças, o excesso no computador, em jogos, dentro de um mundo da informática, isso também vai favorecer a depressão, né? E a falta de convívio com seus familiares. A senhora falou em algumas causas, mas falou também no ócio, de um lado, e o excesso de tarefas do outro. Como balancear? Então, muitas famílias, elas tinham um padrão de vida. Com a crise econômica, as crianças deixaram de ter uma escola particular, foram para uma escola pública e também passaram a deixar de ter as atividades extracurriculares. Então, elas passaram a ter um tempo muito livre, que poderia ser aproveitado para ela desenvolver autonomia, para ela brincar mais, desenvolver a criatividade, né? E não é isso que acontece. Ela passa muito tempo com os eletrônicos. Os eletrônicos são bons, mas o excesso não é sadio. Outras crianças têm uma demanda muito grande de atividades. Então, ou se também estão em algumas escolas e têm familiares que incentivam a competitividade, então ela passa a ter uma agenda muito intensa, que não tem tempo livre, não sobra tempo para ela pensar, para ela não fazer nada, para ela fazer uma atividade gostosa sem ser padronizada. Então, isto também acarreta um estado depressivo. Esse estado depressivo pode levar, em alguns casos, ao suicídio? Sim, pode levar quando ele se torna uma doença, né? Quando está dentro de um transtorno mental ou quando também está dentro de um consumo de substâncias químicas, incluindo álcool, aí pode levar, mas dentro de um transtorno mental. Agora, ela pode ser apenas uma depressão que pode ser tratada quando está dentro de um outro contexto. Sim. Por falar em tratamento, ela tem que ser observada na psiquiatria, na psicologia. Como é o tratamento, doutora? Em ambas, com os ambos profissionais. Ela tem que passar por um psicólogo. Geralmente a gente recebe uma criança depressiva ou um adolescente que está em depressão porque ele é observado na escola ou em casa, ou vem pelo psiquiatra, então ele já é medicado e precisa de um apoio da psicoterapia, ou nós recebemos psicólogos, a criança ou adolescente para a psicoterapia, fazemos o diagnóstico e aí observamos que ele precisa de um medicamento. Então, trabalhamos conjuntamente com o médico, com o psiquiatra. Em ambos os profissionais trabalham conjuntamente. É possível prevenir, doutora Lígia Bonini, o que falar para os pais para ficarem mais atentos aos sinais depressivos dos filhos? O importante é os pais estarem presentes, é importante ter uma rotina familiar que hoje poucas crianças e jovens têm. Frente a essa demanda, como eu disse inicialmente, a mudança da instituição família, os pais têm pouco tempo para estar com seus filhos, né? Sim. Eles não conseguem ter mais um café da manhã, isso já foi abolido em algumas famílias, não se toma mais café da manhã, onde você pode conversar, organizar a dinâmica da criança durante o dia. Muitas crianças vão só se alimentar na hora do intervalo. Hora de jantar não existe mais em família, porque cada pai ou mãe chega ou cuidador, que hoje nós também falamos dos cuidadores da criança, não estão mais presentes. Então, não existe a troca familiar. E é importante os pais estarem observando se aquela criança está convivendo com ele, se ele está participando do convívio familiar, se está existindo uma troca afetiva. É fundamental isso para a criança e para o jovem hoje em dia. E eu conceituo um dos pontos fundamentais para uma vida sadia da criança, o olhar amoroso dos pais para a criança.
Bom, eu queria saber da senhora se a questão da escola tem alguma influência, já visto que essas crianças e adolescentes passam muito tempo do seu dia na escola. As transformações, inclusive lembrando que o calendário escolar aqui em São Paulo deve mudar, né, o regime de férias. Isso pode provocar depressão? Não, não acho que o mudar o calendário vai causar depressão. Acho que vai ser, eu conceituo, será benéfico, porque segue os modelos das escolas alemãs e americanas, né? Que eles têm, por exemplo, semana da primavera, a criança não tem aula no meio do semestre. Então, isso eu acho que é bem, eu considero sadio, né? Se houver a possibilidade dela aproveitar esse tempo também para o convívio familiar. Acho que a importância é o convívio familiar, é o convívio com os amigos, é ter lazer, isso é importante para a criança. Sim. As escolas, hoje, eu acho que elas estão preocupadas, elas estão mais atentas. Nós recebemos muito encaminhamento de crianças que vêm pelas escolas também, porque observam uma mudança no comportamento, a irritabilidade, a mudança do humor da criança, né? Elas observam. Então, muitas crianças hoje são encaminhadas. Mas eu acredito que uma prevenção seria também a criança, os pais não terem preconceito em consultarem psicólogos, psiquiatras. São poucas as crianças que procuram, que os pais procuram um profissional para verificar o que está acontecendo com seus filhos. Sim. Alguns dos caminhos estariam presentes no seu livro. A senhora é autora ou coautora do livro Pais, Onde Foi Que Acertei? Aliás, estamos mostrando neste momento aqui a capa do livro Pais, Onde Foi Que Acertei? Uma conversa entre psicólogas e pais, volume 1. O que falar sobre essa obra, doutora? Ele veio de vários questionamentos que eu fui encontrando nas minhas reuniões com famílias, nos atendimentos de pais das crianças que eu atendo, dos adolescentes, e eu fui pensando em cada capítulo. E aí eu convidei profissionais para esses diversos temas, tentando contemplar o que pais precisam ouvir, o que eles precisam conhecer. E tem que ser uma conversa muito próxima, né? Por isso que eu falo, é uma conversa entre pais e psicólogas, uma conversa onde eles possam entender e que possamos levar um pouco de conhecimento para eles e uma ajuda, né? Na dinâmica dos seus filhos. Então, os temas são infinitos, tanto é que nós já fizemos o volume 1, vamos para o volume 2, e nesse volume 1 a gente pensou nos tipos psicológicos, cada criança é um jeito, cada criança tem um tipo, um jeito de ser, que os pais não podem generalizar, um filho é assim, o outro é de outro jeito. O suicídio na adolescência, vou citar alguns capítulos, são 15 capítulos. O bebê, a importância do apego seguro com os bebês, as questões do bebê resiliente, como os pais podem influenciar positivamente seus filhos, a importância das rotinas no desenvolvimento das crianças. Então, tentamos contemplar vários assuntos para várias idades. E o porquê, onde foi que acertei e não onde foi que eu errei? Ou porque as crianças são únicas? Porque a gente escuta assim, doutor, onde foi que eu errei? Não há só erros, né? Há acertos também, né? Na hora que você entende qual é a característica, a necessidade de cada filho. Então, eu não conceituo que há erros. Há acertos também, mas sempre vem a pergunta, onde foi que errei? Mas eu não quisemos colocar, eu e a Denise, onde foi que errei? Pensamos, onde foi que acertei? Porque há acertos também, não existe somente erros. Precisa ter um bom entendimento e é isso que o livro tenta contemplar. Então, todas as psicólogas aqui que participaram desse livro têm a formação da neurociência, da psicologia do desenvolvimento, dos modernos conhecimentos da teoria do desenvolvimento. Então, é uma leitura muito atual e muito moderna com os novos conceitos da psicologia. Muito obrigado por sua entrevista, boa noite, parabéns e sucesso. Voltaremos ao tema. Muito obrigado, doutora. Agradeço a atenção de vocês, muito obrigada. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Assembleia, segunda edição. Lembrando que toda a programação da TV Alesp você encontra em nossa página no YouTube. Um bom final de semana e até segunda-feira.